Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. Hoje é sexta-feira, dia de cerveja, mas também sexta-feira 13. E para comemorar essa data, vou trazer aqui mais um filme referente à data, né? Sexta-feira 13, parte 2, que foi anunciado logo após o sucesso do primeiro filme. E aí qual era a coisa? Vamos mudar essa versão do assassino. Vamos colocar o Jason. O que não foi muito bem quisto pelos responsáveis do primeiro filme. Mas e aí, será que realmente era necessário continuar essa franquia? Será que se não fosse isso, não teríamos o Jason, que é um personagem icônico? Curiosidades, bastidores, melhores cenas, vou falar de tudo isso após a vinheta. Não sai daí. Friday the 13th, Part 2, ou Sexta-feira 13, Parte 2, de 1981. Jason seria o título original do filme, ou também a ideia do estúdio era A Vingança de Jason. O diretor é o Steve Miller. Esse é o seu primeiro longa-metragem, e ele também é o produtor. O roteirista é o Ron Kurz. Ele havia trabalhado em algumas reescritas do roteiro do primeiro filme. Com o sucesso de Friday the 13th, de 1980, a Paramount logo deu start na sequência. O Frank Mancuso, que era o presidente do estúdio, ele falou que queria um evento em que os adolescentes corressem para o cinema, na sexta-feira, para ver um novo episódio do filme. A ideia do Sean Cunningham, que foi o diretor e produtor do primeiro filme, era que fosse uma série antológica, que nem foi Halloween 3. Cada longa-metragem de cada ano contaria uma história diferente. O conceito do Cunningham foi logo abandonado. Os empresários Phil Scuderi, o Steve Minasian e o Bar Samian, que foi um dos produtores do longa de 80, insistiram que a sequência fosse focada no Jason Voorhees, o filho da Pamela, embora aquela aparição no final do barco com a Alice fosse apenas uma brincadeira para dar um susto nos espectadores, um jump scare, que nem foi em Carrie a Estranha. E não tinha intenção do Cunningham de continuar isso, ele não queria. Aí por isso ele optou por deixar a cadeira de diretor. E ele também não queria ser rotulado como um diretor de terror. Depois ele abandonou de vez o projeto quando os produtores insistiram na ideia. O Steve Miner foi o que assumiu a direção. Ele viu o potencial na figura do Jason. Quem era aquele garoto que saiu do lago? Todo mundo ficou se perguntando. Ele era um sonho? Ele assumiu a direção da segunda e da terceira parte. O Frank Mancuso Jr., filho do presidente da Paramount, elevou o orçamento aqui do filme para 1,25 milhão de dólares. E ele seguiria trabalhando como produtor nas futuras sequências da franquia. Além do Cunningham, o roteirista Victor Miller também não gostou dessa ideia. O Tom Savini, que foi o responsável pelos efeitos práticos no primeiro filme, também não. Para o Miller, o foco era toda essa coisa da Pamela Voorhees, do filho que se foi, e o filho falar através dela, mate mamãe, e a vingança dela por ele ter morrido no acampamento. Essa coisa da figura materna ser a assassina, o que ninguém esperava na época. Jason, morto, seria idealizado como uma vítima, não como um vilão, funcionando apenas como motivador do enredo. E realmente não faz sentido se você pensar, se o Jason estava vivo, era só ele procurar a mãe dele. O Savini fez piada disso quando ele era entrevistado na época. Isso é inverossímil segundo ele. Por que ele não falava com a mãe então que estava vivo? As filmagens ocorreram entre setembro e outubro de 1980, nas regiões de Kent, New Preston e Warren, em Connecticut, as quais compuseram a ambientação bucólica do filme. As cenas em Kent foram no Camp Kemont, um acampamento de verão real, e também em Bromica Lodge, que serviu de cenário do alojamento. O Camp Kemont tinha uma extensão de florestas, onde o casebre do Jason foi construído, e fazia a fronteira com o lago no qual algumas cenas foram gravadas. As sequências que se passam no bar são no The Casino, que é um bar e cassino que fica localizado em New Preston, até ser destruído em um incêndio poucos
tempos depois da gravação do filme. O dono do acampamento, Kemont, ele não gostou muito da ideia de gravarem lá e ficou com medo de não atrair mais pessoas após o longa. Ele só aceitou com a condição de não fazerem nenhuma tomada panorâmica para que ninguém reconhecesse o lugar. O elenco e a equipe trabalhavam à noite e dormiam durante o dia. Uma banda de Kent, na época, The Smokey Boys, aparece tocando nas cenas do bar. A Paramount usou vários talentos locais, pessoas da região, para atuarem como figurantes. Eles não ganharam nenhum dinheiro, mas ganharam uma camisa dizendo que eles trabalharam como figurantes no filme. A Paramount gastou aproximadamente 2 milhões de dólares só em publicidade. Então a trama se concentra em um grupo de adolescentes que vai fazer um curso de monitores em um local próximo ao Crystal Lake, sob a tutela do chefe Paul. Inevitavelmente, ele relata a história de Jason Voorhees, um menino que se afogou no lago, cuja mãe assassinou um grupo de conselheiros do acampamento. Isso motivada por vingança. Ninguém leva a sério essa brincadeira, até que corpos começam a surgir no local. Uma ameaça terrível está eliminando um por um desses adolescentes. Antes de começar a falar do filme, das melhores cenas, curiosidades, mais coisas referentes à obra, eu vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta de Sexta-feira 13, se seria bom eu continuar, cada sexta-feira trazer uma sequência desse filme. Me dê outras dicas de filmes e séries para estar escaneando aqui. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que já me ajuda bastante. Minhas redes sociais estão aí disponíveis, vou deixar no final do vídeo também. E é isso, vamos embora falar do filme. Aqui começa 2 meses após o massacre no Crystal Lake. Começa com essa recapitulação do primeiro filme, eu acho totalmente desnecessária, até porque foi 1 ano depois. E aí mostra aquela cena dela sendo puxada para dentro do lago, e perguntando ao policial no hospital onde está o Jason, o menino do lago, ele diz que não tinha ninguém lá. E ela fala, ele ainda está lá. E esse é o ponto de partida da história. A Alice fica sendo atormentada pelo que aconteceu. E essa cena é bem longa, tem até uma referência à psicose. Alguém liga e não fala nada. Tem um jumpscare com um gato. Aí ao abrir a geladeira, ela vê a cabeça da Pamela, começa a gritar. E o Jason enfia um picador de gelo na têmpora dela. Eu deduzo que o Jason foi ali se vingar pela morte da mãe. Inicialmente, planejava-se que a Adrienne King fosse a final girl desse filme. No entanto, após o sucesso do primeiro filme, a atriz passou a ser perseguida por um fã. E traumatizada, ela decidiu romper qualquer participação em filmes de terror. Quando ela foi procurada pelos produtores, ela pediu que sua participação fosse reduzida. Embora no documentário Crystal Lake Memories seja relatado que o agente dela pediu um cachê muito alto e o estúdio não podia pagar. Na primeira cena a gente vê uma tomada das pernas do Jason. Ele vai atravessar a rua em direção à casa da Alice. Só que o Jason foi interpretado por uma mulher nessa cena, a Ellen Luther, que era figurinista do filme. A Adrienne King filmou todas essas cenas durante 2 dias. Essa cena foi filmada sem nenhum roteiro pronto também, tudo de forma improvisada. E a atriz diz em entrevistas que ao chegar no estúdio nem sabia que sua personagem seria morta. E durante a filmagem o picador de gelo ele não se retraiu quando foi colocado na cabeça dela e machucou a atriz na cena. As mãos que perfuram a cabeça da Alice e depois a mesma que mexe lá no bully são do Jerry Wallace, um assistente de produção. Aí a Adrienne King ainda revela que não sabia que ia morrer, disse que faria o que precisasse no filme, não recebeu o roteiro, aí um carro a pegou. Quando ela chegou ao estúdio, a maioria das pessoas tinham ido embora e já tinham filmado o filme, e ela nem percebeu. A conversa dela ao telefone com a mãe foi totalmente improvisada. Eu acho que cagaram pra ela, né? Talvez seja verdade mesmo a questão do cachê. Então aqui avançamos 5 anos após esse evento da Alice. Tem esse casal que lembra muito o Kevin Bacon e a Anne do primeiro filme, né? A Sandra é interpretada pela Martha Cooper e o Jeff pelo Bill Randolph. Eles estão indo para um centro de treinamento de monitores em Crystal Lake. A Martha Cooper tinha apenas 16 anos na época, mas ela mentiu sobre a sua idade na audição. Quando a produção descobriu, tinha uma cena já gravada dela de topless, e aí teve que ser cortada. O Ted é o Zé Graça, interpretado pelo Stuart Chambo, um paralelo também com o Ned. Muita gente diz que esse filme foi feito ali no corre-corre, realmente. Tem muita estrutura do primeiro filme. O próprio Stuart Chambo, no documentário do
Sexta-feira 13, ele disse que fez testes para outro papel, pro do Jeff. O Crazy Ralph também aparece, mas a sua participação é pequena. Ele acaba sendo estrangulado com um arame farpado pelo Jason. O ator Walt Gomer, que interpretou o Crazy Ralph, ele foi visto várias vezes andando no set falando sozinho. É possível que ele tenha feito isso para se encontrar com o personagem. O Paul, que é o responsável pelo acampamento, também é um equivalente ao Sr. Christie do primeiro filme, interpretado pelo John Furry. Tem esse Scott, interpretado pelo Russell Todd. Ele é insuportável, fica perseguindo a Terry, interpretada pela Christine Baker. O Mark, o cadeirante, interpretado pelo Tom McBird. A Vicky, interpretada pela Laurie Marie Taylor, em seu primeiro papel no cinema. Tem mais pessoas, esses são os que têm mais destaque. Até porque o grupo grande fica no bar, na metade do filme. A Vicky tem uma queda pelo Mark. Só que a atriz, na vida real, não sabia que o ator era gay. A Jeannie, a nossa Final Girl, interpretada pela Amy Steele. Assim como a Alice, no primeiro filme, com o Sr. Christie, ela também tem um caso com o Paul. A moça seria sua assistente. Engraçado, ela chega num Fusca vermelho, e vermelho significa perigo. A Amy foi escolhida após um longo período de testes. Bom, não sei porque entre Sexta-feira 13... de 1980 e até as gravações foi um pouco tempo. O John Furry foi escalado ao acaso. O Miner pediu para ele escolher algumas falas e o ator escolheu a da fogueira. Aí o diretor levou para assistir o Massacre da Serra Elétrica, do Tobe Hooper. O ator diz que o diretor meio que convenceu ele a fazer o filme. Todos esses jovens atores, a maioria eram modelos na época. O John Furry, o Bill Randolph e o Rupert Todd estavam nas suas cabines. E eles foram até a cabine da Laurie Marie Taylor. Pregaram uma peça nela. Eles arranharam a janela e ela hiperventilou depois, olha só. E acabou desmaiando. Aí o Paul conta sobre a lenda do Jason. E depois o Ted assusta a todos. O Paul diz que isso não passa de lenda, a história do passado, que tudo mudou. Engraçado, essa lança que o Ted usa é a mesma que o Jason usa mais pra frente pra matar o casal lá. E o Jason não pegou a máscara, olha só. A personagem Jeannie Field recebeu esse nome em homenagem a uma pessoa, a Virginia Field, a designer de produção, que fez a função nos 2 primeiros filmes de Sexta-feira 13. Aí a Sandra e o Jeff querem ir ao acampamento sinistro. Tem uma cena bem longa que eles caminham e são encontrados por um policial. E aí ele fala para não irem até lá. Esse policial depois vê uma figura passando, correndo pelo caminho, na estrada, e aí vai até a mata e a gente vê a famosa cabana do Jason. Ao entrar, vê algo assustador e acaba levando uma martelada na cabeça. Em Halloween 2, um policial também é morto da mesma forma. Os filmes são do mesmo ano. O ator Jack Marks, no documentário de Sexta-feira 13, ele afirmou que a única vez que dirigiu um carro foi na cena desse filme. O Paul tem a ideia do grupo ir a um bar beber. Aí alguns decidem ficar no acampamento para a alegria do Jason. O filme até tenta manter a identidade do assassino escondida, mas eu acho que na época o povo já sabia que era o Jason, filho da Pamela Voorhees. E esse esquema de manter o assassino escondido funcionou mais no primeiro filme, óbvio. Aí a Terry vai nadar pelada. O stalker do Scott tá ali e rouba a roupa dela. Aí o imbecil pisa numa armadilha e é puxado para cima, fica de cabeça para baixo. E aí o Jason vai lá com o facão e corta o pescoço dele. Dá pra perceber que seria uma cena mais sangrenta, mais violenta. O problema é que a MPAA na época cortou muita cena de Sexta-feira 13 parte 2. Dizem que a empresa ficou um pouco irritada porque liberou muitas cenas violentas de Sexta-feira 13, de 1980. E aí, a partir desse filme, eles começaram a ficar em cima da franquia. Aí a Terry encontra o corpo do cara e também vai de arrasta pra cima. O Jason não perdoa nem o cachorro dela. No primeiro rascunho do roteiro intitulado Jason, essa cena da caminhada da Terry seria muito mais longa, enquanto ela era observada por uma pessoa misteriosa em toda a cena. Não é mostrado quem pega suas roupas, aí ela vê que foram roubadas, vai caminhando em direção à floresta, ela acha que foi o Scott, apenas para depois encontrá-lo morto, e revelando que era o Jason que a estava observando. E aí ele a agarra por trás. E aí a Jeannie encontraria mais pra frente o corpo dela nu na cama do Jason na cabana. Mas não é mencionado em nenhum lugar do roteiro o que aconteceu com ela. Quando a Terry está nadando à noite no lago, as primeiras notas do icônico tema de Jaws pode ser ouvida. Foram ali implementadas na trilha sonora. É uma referência ao blockbuster do Spielberg. Eu ainda vou falar desse filme aqui. Jeannie, Paul e Ted falam sobre o Jason. A Jeannie é uma psicóloga, é falado aí no filme. E aí ela
mais ou menos entende o lado do Jason. Como é que estaria esse menino se ele estivesse vivo, né? Questão da mãe, que era uma figura importante, e aí foi morta. E justamente isso é eficaz no final, quando ela se veste como a Pamela, né? Usa o suéter e finge ser a mãe. Isso na intenção de confundir o assassino. Bom, a trilha sonora aqui ainda usa a partitura do Harry Manfredini, do primeiro filme. E em 3 semanas o Manfredini só deu uma, vamos dizer assim, uma incrementada na trilha sonora. Ele usou as mesmas sonoridades, fragmentos melódicos e a harmonia incluindo cordas sinfônicas sinistras, tons de caixa de música perturbadores. O responsável pelos efeitos especiais do primeiro filme, Tom Savini, como eu falei, foi convidado para trabalhar nesse filme. E aí ele recusou para ir trabalhar em The Burning, além de não ter concordado da ideia do Jason ser o assassino. Ele também afirmou que teve falhas de comunicação com os patrocinadores de Sexta-feira 13, parte 2, e que gostou mais do roteiro de The Burning. O Miner então convidou seu amigo Stan Winston, que futuramente ganharia até o Oscar. Só que foram vários conflitos de agenda. Winston teve que deixar o projeto, deixando apenas um molde negativo da cabeça da Pamela Voorhees. Por indicação do Dick Smith, o Miner trouxe o Carl Fullerton. O cineasta se surpreendeu com o trabalho dele em um filme chamado Lobos, 1981. Particularmente uma cabeça decepada e incrivelmente realista e extraordinária que o artista tinha construído. O escolhido para interpretar o Jason foi o Warrington Gillett. Ele havia feito testes para o papel do Paul. O coordenador de cenas de ação, Cliff Cudney, convidou Steve Daskavitz, também é conhecido como Steve Dash, para interpretar o vilão na função de dublê. A Amy Steele evitou contato com ele para que pudesse sentir medo sempre que o Jason estivesse perseguindo a Jeanne. Falar do visual do Jason, a ideia de esconder o vilão com um saco na cabeça veio de 2 filmes que foram lançados na época. O Homem-Elefante, de 1980, no qual o protagonista tinha uma doença congênita, lhe afetando com deformações faciais, e o segundo seria Assassino Invisível, ou Pânico ao Anoitecer, de 1976, cujo vilão, baseado num assassino real, também usava um saco na cabeça, com a diferença que o seu disfarce tinha 2 orifícios para os olhos. No entanto, mesmo com essa comparação, alguns envolvidos na produção dão crédito a Ellen Lutter, a figurinista do filme. Ela achava que o saco de pano seria simplesmente um objeto acessível para ele pegar, o que seria uma coisa normal de um homem do mato. O Miner declarou que as filmagens de Sexta-feira 13, parte 2 terminaram dias depois do lançamento de O Homem-Elefante, e que a ideia de esconder o rosto deformado foi apenas mera coincidência. O Jason muito provavelmente tem a síndrome de Proteus, uma doença genética rara que Joseph Mimic, conhecido publicamente como Homem-Elefante, tinha. Jason usava um saco de estopa como Merrick usava quando andava em público. A direção tenta manter aquele estilo do Cunningham, com o ponto de vista do assassino, esses takes longos também, que fazem o filme se estender mais de 1h30. E também o Miner usa umas coisas meio cínicas aqui. Por exemplo, tem uma cena que o Shih Tzu encara o Jason e aí corta para uma cena de uma salsicha na grelha do churrasco. Eu gosto também do design da cabana do Jason. O interior é deplorável. Esse altar que o Jason fez para a mãe, com a cabeça dela, o suéter. A Sandra e o Jeff vão para onde? Vão transar e acabam morrendo sendo empalados por uma lança. Essa cena, inclusive, chamou a atenção dos censores, que consideraram a cena muito pesada, o que levou a uma forte edição nela. E os artistas de efeitos especiais ficaram muito frustrados com esse corte, porque eles trabalharam muito para tornar a cena realista. Tem uma foto dessa cena mais violenta na internet. Posteriormente, essa imagem foi reutilizada como uma ilustração da contracapa de um lançamento em VHS do filme. Uma cama especial com fundo falso foi projetada para conseguir o efeito da lança perfurando simultaneamente o casal. A Kober deitou-se no chão contra um sofá com a cabeça apoiada no travesseiro e o corpo escondido sobre a cama. O Randolph deitou-se sobre a atriz, deixando apenas a cabeça e os braços visíveis para a câmera. Usando gelatina, o Fullerton criou um torso protético, que foi fixado nas costas do ator e posicionado na cama, dando a impressão de que ambos os atores estavam deitados, o que acabou sendo bem desconfortável porque tiveram que ficar ali várias horas. O Fullerton obteve a configuração desejada após cravar
cravar a lança no centro do torso falso, fazendo-o soltar alguns pedaços que pareciam lascas de carne rasgada. O sangue cenográfico feito de geleia e outros materiais foi expelido por uma espécie de tanque de pressão de ar. Para a decepção de todos, isso tudo foi cortado. Dizem que essa cena foi comparada a outro filme, Banho de Sangue, de 1971. Um nome nada apelativo, né? Ele foi dirigido pelo Mario Bava, além de apontado como influência para Sexta-feira 13 de 1980. Apesar das semelhanças, o Miner negou. Ele disse que nunca assistiu à produção italiana na época. O Cunningham, por sua vez, diz que nunca tinha ouvido falar no filme do Bava, até o lançamento do longa dirigido pelo Miner. Assim como no primeiro filme cai uma tempestade, tem relâmpagos, o Jason não perdoa nem o cadeirante, cara. Ele encrava o facão no rosto dele. Muita gente não gostou dessa cena na época. É a única vítima do Jason cadeirante que morre na franquia assim. O Fullerton, ele elaborou uma máscara especial para colocar no rosto do ator, com base na máscara de receptor de beisebol, na qual foi colocado o isopor. O facão foi construído com madeira balsa e acoplado na máscara, afastando a lâmina do rosto do ator. A filmagem foi reproduzida ao contrário, para criar a ilusão de que o personagem havia sido acertado no rosto pela ferramenta. E depois o ator McBride foi substituído por um dublê, Tony Farentino, que foi jogado de costas escada abaixo, usando um equipamento que evitasse que a cadeira de rodas perdesse o controle. O Paul e a Dina voltam para o local. Quem fica é o Ted, e ele se salva. Olha só, fica lá no bar. O Stu Chamo tinha uma queda real pela garçonete que aparece na cena. A Vicky morre com uma facada. Eu acho as mortes pouco memoráveis. Tudo isso também por conta dos cortes da MPAA. Acabam tirando o grau de violência. O Paul entra em luta corporal com o Jason, bem melhor do que a da Pamela e da Alice no primeiro filme. Aí temos esse vislumbre do personagem com esse saco na cabeça. Eu não acho esse visual assustador, tá? E lembra bastante o Letterface, né? A ideia é esconder o rosto durante o filme pra gente ver o que aconteceu depois dele adulto. E aí ficam as dúvidas, será que o Jason morreu mesmo? Tem umas teorias de que ele matava os monitores lá no primeiro filme. Ele estava escondido da mãe, ele viveu na floresta esse tempo todo. Como ele se alimentava? Pamela sabia que ele estava vivo e só matou os jovens por conta do bullying que ele sofria lá no acampamento. O assassino se arma com um forcado, um momento emblemático do filme. Aí tem esse jogo de esconde-esconde entre ele e a Jeannie. Ela até usa uma motosserra, mas não faz nada com o assassino. Aí a Jeannie encontra o corpo do Crazy Ralph na despensa. No primeiro filme, ele também é encontrado na despensa, mas não morto. Vai parar na cabana e vê a cabeça da Pamela. Outros corpos ali no meio. E finge ser a mãe para enganar o assassino. Aí aparece a Betsy Palmer fazendo uma ponta. O Jason percebe a farsa, provoca um corte na perna dela. A Betsy Palmer ficou muito surpresa ao ser convidada para essa participação. Foi o próprio diretor que a chamou. Porque assim, ela presumiu que o Jason estava morto. Ela filmou em meio-dia essas falas. Como eu falei, uma nova cabeça foi criada pela equipe de efeitos de maquiagem, que tinha sido deixada pelo Stan Winston. E a atriz diz que nunca tinha visto o filme. Em 2003, durante uma convenção de terror, ela também disse que nunca mais tinha feito nenhum outro filme de Sexta-feira 13 além do primeiro. Só que ela não deveria ter se lembrado que ela exigiu que as gravações para esse segundo filme não fossem um inconveniente e a produção foi até a sua casa. Ela foi contratada por um dia e filmou tudo diante de uma tela preta. O Wes Craven, inclusive, é o responsável por essa cena aí. Dentro da cabana do Jason, além da cabeça decepada e das roupas da senhora, tem 3 corpos no chão. A Terry, o xerife e o cadáver da Alice, em estado avançado de decomposição. Você pode ver o picador de gelo na cabeça dela, mas ela está irreconhecível. Engraçado que a roupa da Alice está totalmente destruída, deteriorada, e o suéter da Pamela, que morreu há muito tempo, tá praticamente só precisa botar na máquina e acabou. O Steve Daskavitz, durante essa cena de perseguição com a Jeannie, ele acabou quebrando as costelas nessa cena. Outra cena, ele foi nocauteado. A Amy Stills acidentalmente cortou o dedo dele. Ele foi parar no hospital e logo que recebeu alta, voltou ao trabalho. Aí o Paul aparece do nada, eu pensei que ele tinha morrido. A moça pega o facão e tem aquele mesmo efeito de câmera lenta quando a Alice foi matar a Pamela no primeiro filme. Eu acho isso extremamente brega. E acerta no ombro do assassino, que cai. Eles nem vão conferir se ele morreu mesmo. Foi nessa cena em que o Jason levanta a enxada para bloquear o golpe de facão da Jeannie que acidentalmente a atriz cortou o dedo do cara. Inclusive, o Steve Dash tem fotos dele sendo tratado no hospital, usando o traje do personagem. Aí ele disse que a equipe de efeitos práticos colocou uma maquiagem
para ele parecer mais sujo. Aí tem a mesma cena de susto. Paul e a Jeannie estão num momento calmo, o Shih Tzu entra, ele não morreu. Aí aquela trilha de boas, quando de repente surge o Jason na janela. A mesma cena do primeiro filme, cara. Aí ela é levada pelos socorristas. A gente não sabe se foi sonho, se foi real. Será que o cachorrinho morreu mesmo? E o Paul? Essa cena final da cabeça mumificada da senhora Voorhees, dá pra perceber que é uma atriz usando uma maquiagem por baixo, ao invés de uma cabeça falsa. A ideia original era que a Jeannie morresse, mas os produtores decidiram que era melhor alguém sobreviver, embora ela não retorne para a franquia. Gostaram muito da atuação dela, só que parece que o agente não queria que ela voltasse, dizendo que ela tinha recebido papéis melhores. A atriz escolheu ouvi-lo. Anos depois, claro, adivinhem, ela se arrependeu da decisão. Ela deixou a profissão mais tarde para se tornar uma terapeuta de casamento e família. Em um intervalo das tomadas, o elenco procurava se entreter. E aí duas garotas foram até aquela cabine telefônica que a Sandra e o Jeff usam no começo. O telefone era falso e elas ficaram furiosas, achando que o telefone não funcionava. Na cena final, que focaria na cabeça da Pamela Voorhees, a ideia seria que ela abrisse os olhos e sorrisse. Eu acho que ficaria muito estranho. A atriz Connie Hogan foi totalmente maquiada para fazer essa cena. Encaixou sua cabeça por um buraco no altar improvisado para dar aquela impressão que a cabeça estava em cima da mesa. Aí os produtores decidiram tirar essa cena porque com certeza seria acho que envelheceria mal. Não funcionaria como um encerramento para o filme. Essa filmagem do final alternativo nunca foi divulgada. A cena que o Jason atravessa a janela foi feita pelo Gillett. Ela levou alguns dias para ser concluída. O elenco teve que repetir aproximadamente 3 vezes, visto que era necessário recolocar a janela no lugar entre as tomadas. A produção usou uma câmera de alta velocidade e ela produziu um ruído muito alto que assustou a atriz. Ela relatou que a sua reação foi autêntica ali. Várias próteses que representavam as deformidades do assassino forçavam Gillett a manter um dos olhos fechados por cerca de 20 horas a cada tomada, o que o fazia perder a percepção de profundidade enquanto ele estava em cena. Segundo o rumor, o Furry, que faz o Paul, teria abandonado as filmagens antes delas encerrarem, já que o Paul não aparece no final. No entanto, algumas fontes dizem que a ideia era essa mesma. E nessa mesma cena que o Jason agarra a Jeannie, o ator Warrington Gillett estava mesmo ferido, que ele tentou arrombar a janela, mas ela não quebrou. Ele acabou batendo a cabeça com muita força no vidro. De acordo com o diretor, essa cena não é um sonho. Na parte de trás do DVD da edição de luxo, há uma imagem do Paul, que não é vista no filme. Ele tem a cabeça ferida e um olhar morto nos olhos. É uma foto do ator John Furry, brincando entre as tomadas. Só que é um mistério como ela foi parar no DVD. Aí fica essa dúvida, o Paul morreu ou não. 48 segundos do filme foram cortados pela MPAA, para evitar uma classificação X, que é referente a filmes pornográficos. A camisa do futebol do Mark tem o número 81, que é exatamente o ano em que o filme foi lançado. A Amy Steel foi a um estúdio só para gravar o som do grito, para que pudessem editá-lo na edição final do filme. Tem uma coisa ali que ninguém sabe se foi a Jeannie ou um rato que urinou embaixo da cama numa cena. Isso virou piada durante muito tempo. A Amy Steel disse que na verdade esse xixi era Coca-Cola. O pôster principal tem o Jason usando um machado, todo ensanguentado, mas no filme ele não usa mesmo. Ele planta um na cama do Jeff e da Sandra. Foi o 35º filme de maior bilheteria de 81. Porque estava enfrentando outros clássicos do terror. A Profecia 3, The Evil Dead, The Burning, Dia dos Namorados Macabro, Halloween 2. A cabana central do Pacanaka Lodge foi vendida por 15 mil no eBay em novembro de 2003. Eu até gosto do filme, dá pra perceber que ele foi feito às pressas. O que pra mim é mais memorável é o design do Jason, embora não é assustador. Mas se falar de Sexta-feira 13 parte 2, eu lembro desse visual. Os personagens não são tão interessantes, tem os diálogos ruins, as mortes não são criativas, a mais emblemática é a do cadeirante. Realmente tem uma estrutura parecida com o primeiro filme. Estranhamente, há um filme adulto chamado Sexta-feira 13 parte 2. É isso aí, pessoal. Isso que foi Sexta-feira 13 parte 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí embaixo. Mais uma vez eu peço para você que se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. Minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe este vídeo para o fã de Sexta-feira 13, que goste ou não goste. É um vídeo bem humilde aqui. Mais 2 aqui do lado, de outros filmes de terror.
E é isso, a gente se vê numa próxima sexta-feira 13. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Friday the 13th, Part 2.